O barbeiro negro, milionário, humilha e se arrepende amargamente pela mendiga. No mesmo dia, Davi era um barbeiro de mão cheia, um artista que transformava cabelos em obras-primas. Em sua barbearia, decorada com quadros de celebridades e prateleiras de produtos caros, ele havia conquistado a elite da cidade. Suas mãos ágeis desenhavam cortes que pareciam ter vida própria, e seus clientes frequentemente saíam com sorrisos e a sensação de serem os reis do mundo. Mas, em meio a tantas conquistas, um dia fatídico mudaria tudo. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Davi estava prestes a fazer uma demonstração ao vivo de seu talento em um evento da alta sociedade. Ele estava nervoso, mas a excitação pulsava em seu peito. Ao olhar para a multidão, avistou uma mendiga de aparência desolada, parada na entrada, envolta em um manto sujo e esgarçado. O que a freira fazia ali? O contraste entre eles era gritante. Ele, um ícone de sucesso, ela, um retrato da miséria que muitas pessoas ignoram. As risadas ecoaram pela praça. O desprezo era palpável, mas a reação dela foi surpreendente. A mendiga ergueu o olhar, seus olhos carregados de dor e segredos que Davi não poderia imaginar. Após aquele momento, uma onda de desconforto invadiu seu peito. Davi começou a lembrar de sua infância, de quando brincava com um amigo que nunca mais viu. O rosto da mendiga se tornou um emblema de tudo que ele tinha evitado. Os fantasmas da pobreza que ele tentava esquecer. Ao se afastar da multidão, o eco das risadas se transformou em murmúrios distantes, como se o mundo ao redor estivesse desvanecendo. A noite avançou, e enquanto Davi tentava afogar suas lembranças em champanhe, algo dentro dele começava a ruir. Convencido de que precisava confrontar seus arrependimentos, decidiu se aproximar da mendiga. Ele precisava saber mais, precisava entender o que havia por trás daquele olhar. Ao encontrar a mulher novamente, o que ele viu o paralisou. Na verdade, havia algo de familiar na. Foi então que a mendiga, com uma voz tensa, começou a revelar segredos. Não eram apenas histórias de dor. Eram relatos de uma ligação com sua família. Memórias que Davi tentara enterrar. A crueza da situação fez seu coração acelerar. A cidade estava em crise, e a mendiga sabia mais do que parecia. Agora Davi se via em uma encruzilhada. Ele precisava da ajuda dela, mesmo que isso significasse enfrentar tudo o que ele construiu sobre mentiras e omissões. Enquanto a tensão aumentava e novas crises surgiam no horizonte, a pergunta que pairava no ar era: ele conseguiria enfrentar seus fantasmas, ou a busca por redenção seria mais dolorosa do que ele poderia suportar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Davi tentava processar a conexão estranha que sentia, um choque pulsou pelo ar. A mendiga, antes quieta e perdida em seus pensamentos, agora olhou diretamente em seus olhos. E algo mudou. A voz que saía de seus lábios era firme, mas ao mesmo tempo carregada de dor. Você não sabe, não é? Não sabe quem eu sou. As palavras dela cortaram o ar como um punhal. Davi sentiu um nó na garganta. Como assim? Quem você é? O coração disparou.
A multidão se dispersava ao fundo, mas para ele, tudo desmoronou em um silêncio ensurdecedor. A mendiga então puxou o manto que a cobria, revelando uma pequena cicatriz no braço. Uma marca que Davi conhecia muito bem. Eu sou a sua irmã, Davi. Sofia, lembra de mim? O mundo girou. A revelação era como um vaso quebrando em 1000 pedaços. Davi, que sempre achou que farmacêuticos, médicos e advogados podiam fazer tudo, agora se sentia insignificante diante daquela verdade. Os murmúrios da praça começaram a surgir novamente. Essa é uma piada, não é? Ele olhou ao redor, olhos canalizados na mulher em sua frente. A reação dela a seu desprezo foi direta, e no fundo havia um brilho de desafio. Você nunca olhou para mim. Crescemos juntos, se esqueceu de tudo. Fui deixada para trás. Davi ficou paralisado. As risadas que antes ecoavam em sua memória agora soavam distantes. Um peso esmagador o atingiu. Toda a sua vida de sucesso era construída sobre o esquecimento e a rejeição da própria família. Mas você estava, eu pensei que saiu de casa para nunca mais voltar. Deixou para trás aqueles que realmente te amavam. Ela gritou, a dor cristalizada em seu rosto. Ele tentou se aproximar, mas uma onda de vergonha o segurou no lugar. As palavras dela vibravam e explodiam dentro dele. E ali, naquele tipo de barulho de confusão que fica quando se está em cima de um trem que saiu dos trilhos, Davi se questionou. Quem era ele realmente? Um homem de sucesso ou um covarde que virou as costas para sua própria história? Neste momento decisivo, um homem da multidão se aproximou. Ele tinha um olhar afiado e com um tom de voz profundo interveio. Eu sabia que isso ia acontecer. Davi, você tem que enfrentar isso. Seu pai precisa de você. As palavras cortaram Davi como uma lâmina. Seu pai, o homem que havia alimentado seus sonhos de sucesso, mas que havia desaparecido quando Davi mais precisou. Ele não ia aguentar isso. Mike, o que você quer dizer com isso? Mike, um velho conhecido da família, olhou para Sofia com compaixão. Seu pai está gravemente doente, Davi. E ele precisa de você agora, mais do que nunca. O chão sob os pés de Davi parecia desmoronar. Ele estava prestes a perder tudo novamente. Eu não posso acreditar. Eu não sei se consigo fazer isso. Ele disse, a voz embargada. A pressão do passado voltava com tudo, trazendo suas memórias mais sombrias à tona. E ao olhar de novo para a mulher que era, de fato, sua irmã, a verdadeira extensão de sua solidão se revelou. A hora é agora, Davi. A escolha é sua, Sofia disse com a coragem que sempre lhe faltara. O ar estava pesado com a expectativa, e todos na praça pareciam à espera de sua resposta. O brilho em seus olhos era misto de esperança e desespero. Ele sabia que não tinha como voltar atrás. O que faria agora? O que realmente valia a pena em sua vida? E mais importante, ele conseguiria confrontar tudo o que havia evitado? Os olhares da multidão pesavam sobre ele. A tensão poderia ser cortada com uma faca. E na confusão de sentimentos, uma nova pergunta surgia. Ao encarar o que o aguardava, Davi estava prestes a descobrir que a verdade pode doer, mas também pode libertar. E enquanto as sombras de seu passado se aproximavam, a única certeza era que nada seria como antes. Davi sentiu o peso das palavras de Sofia como um soco no estômago. Seus olhos buscavam conforto, mas a verdade crua o prendia em uma prisão emocional. Você não pode estar falando sério. Ele estava perdido. As risadas da multidão pareciam agora distantes e frias, enquanto o murmúrio de sua irmã
ecoava na sua mente. Eu sou a sua irmã, Davi. Fui deixada para trás, esquecida. Ela repetiu, e cada palavra dela fez o chão tremer sob seus pés. Ele queria acreditar que era uma piada, mas o olhar dela era impossível de ignorar. Havia dor, raiva e uma verdade que ele tinha se recusado a ver. Por que você não me procurou? Ponto. Pensei que você estivesse morto. Teve coragem de dizer, a voz embargada. Mas naquele momento, algo abalou a praça. Um grito surgiu em meio à multidão. Incêndio! O prédio tá pegando fogo! As pessoas começaram a gritar e a correria era caótica. Davi virou-se, vislumbrando uma nuvem de fumaça densa subindo de um prédio próximo. O desespero tomou conta e a multidão se dispersava em pânico. Davi e Sofia se entreolharam. A conexão finalmente percebida em meio ao caos. Vamos! Ele gritou, puxando-a pela mão, mas antes que pudessem se afastar, o chão sob eles tremeu. Um barulho ensurdecedor ecoou. Parte do prédio desmoronou, criando uma nuvem de poeira e detalhes que pareciam se congelar no tempo. O que estava acontecendo? A poeira assentou lentamente, e ele ouviu uma voz familiar. Davi, Sofia! Era Mike, atravessando a multidão. Mas havia algo diferente no seu olhar. Ele estava pálido, quase em choque. Vocês precisam ir. Seu pai, ele... A voz dele foi interrompida. Os gritos aumentavam, desesperados. Davi mal conseguia concentrar seus pensamentos. Davi, o que está acontecendo? Sofia perguntou, sua mão apertando a dele com força. A urgência da situação começou a acelerar o coração de Davi. Quando Mike finalmente conseguiu falar, suas palavras cortaram como uma faca. Seu pai está no hospital. E há mais, Davi. Não é só a doença. O que você quer dizer? Davi sentia que estava vivendo um pesadelo. A fumaça, as chamas, as revelações. As peças do quebra-cabeça estavam se organizando, mas algo ainda estava faltando. O olhar de Mike se tornou sério e ele hesitou. Ele não é quem você pensa que é. O que seu pai fez? Isso vai mudar tudo. Você vai saber a verdade hoje à noite. Murmúrios e olhares de confusão preenchiam o ar, e Davi sentiu como se tudo ao seu redor estivesse caindo, como se sua vida tivesse sido construída sobre mentiras. O que você está dizendo? O que mais eu não sei? Davi gritou, sua voz ecoando, enquanto a multidão começava a se dispersar, e as sirenes da ambulância soavam ao fundo. Prometa que você vai ouvir, antes que tudo se resolva. Você precisa saber. Isso vai afetar você e sua irmã. E essa conexão que vocês têm não é tudo o que parece, disse Mike, sua voz fervendo de urgência. Sofia olhou para Davi, seus olhos cheios de perguntas. Ele sentia que a verdade estava a poucos passos de ser revelada. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de desastre pairava no ar. Diante do caos e da fumaça, Davi sabia que o que estava prestes a descobrir não só mudaria a maneira como via sua família, mas o colocaria em um caminho que ele nunca imaginou trilhar. Venham! Ele gritou, puxando Sofia, enquanto os ecos de uma vida inteira começavam a desmoronar, revelando um labirinto de segredos e dúvidas que ele nunca havia sonhado em enfrentar. O que mais estava escondido em sua história? E era essa verdade que o libertaria, ou aprisionaria para sempre. Davi puxou Sofia pela mão, enquanto a fumaça densa envolvia o ar ao redor deles. Os gritos cresciam,
mas sua mente estava em um turbilhão. Precisamos sair daqui, ele insistiu, o coração batendo descontrolado. Mas antes que pudessem se mover, algo estranho aconteceu. Uma explosão estourou do prédio em chamas, e eles foram. O chão tremia. Davi conseguiu se levantar, mas viu que Sofia estava caída, com um olhar paralisado. Ele correu até ela, mas a cena ao seu redor era um caos. Gente correndo em pânico, fumaça subindo como uma serpente, gritos ecoando. Ele sentiu o aperto no peito aumentar. Sofia, vamos! Ele a ajudou a levantar, mas havia algo mais no ar, algo que parecia mudar tudo. Nesse instante, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era um homem alto, com um sorriso sombrio e um olhar intenso. Davi hesitou. Paulo? O nome ecoou em sua mente. Era o melhor amigo de seu pai, alguém que ele não via há anos. O que você está fazendo aqui? Davi perguntou, confuso. Mas o que veio a seguir mudou a atmosfera instantaneamente. Davi, você precisa ouvir. O que Mike disse não é tudo. Você e Sofia estão em perigo, e não era só seu pai. Seu passado é muito mais complicado do que você imagina. As palavras de Paulo flutuavam no ar, carregadas de tensão. Davi sentiu um arrepio. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. Seu pai não é seu verdadeiro pai. Ele é... Paulo hesitou, o olhar nervoso. Ele é seu padrasto. A verdade sobre sua mãe é uma história que envolve muito mais do que você sabe. Vocês dois têm um legado que pode trazer destruição. Davi ficou paralisado. O chão sob seus pés parecia sumir. O quê? Ele estava em choque. As revelações da noite estavam desmoronando todo o seu mundo. Por que você está dizendo isso? Isso é loucura. Sofia, ainda atordoada, olhou para Davi com os olhos arregalados. Davi, como isso é possível? Eu vim a este lugar porque havia rumores de que algo iria acontecer, e era preciso alertá-lo. Paulo continuou, sua voz tensa. A conexão de vocês dois vai além do que podem imaginar. Não é apenas a relação de irmãos. É uma conexão com um passado obscuro que poderia afetar toda a sua vida. Davi sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Lembranças surgiam, momentos da infância, segredos que foram sussurrados em seus ouvidos, coisas que ele nunca deu atenção. A vida que ele construíra tinha base em uma mentira, e agora estava tudo desmoronando. Mas, e seu pai? O que aconteceu com ele? A voz de Sofia tremia, misturando medo e esperança. Paulo olhou ao redor como se sentisse que alguém os observava. Ele está em perigo. A verdade que você não conhece pode ser a chave para salvar a vida dele. Mas vocês têm que agir rápido, antes que seja tarde demais. Um grito veio de trás, e eles se viraram. Um grupo se aproximava. Rostos conhecidos e ameaçadores, carregando os vestígios de um passado que eles só agora começavam a desvendar. Davi gritou, tentando puxar Sofia, mas a confusão no ar se intensificou. Era um momento decisivo. Não olhem para trás. Se eles descobrirem que você sabe, a segurança de todos estará em jogo. As palavras de Paulo eram urgentes, e o peso da verdade começava a se fixar sobre eles. Para onde nós vamos? Davi perguntou, a adrenalina disparando. Mas mesmo enquanto ele buscava uma saída, uma pergunta pairava no ar. Tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo estava sendo quebrado. E então ele percebeu o que mais estava escondido na sombra de seu passado. A verdade deles poderia ser a única saída, mas seria um caminho repleto de dor. E com isso,
A corrida começou. O destino os esperava, mas as respostas de suas vidas estavam a poucos passos, esperando para serem reveladas, e Davi não podia se permitir ignorar a realidade que o cercava. Davi puxou Sofia pela mão, enquanto a fumaça densa envolvia o ar ao redor deles. Os gritos cresciam, mas sua mente estava em um turbilhão. "Precisamos sair daqui", ele insistiu, o coração batendo descontrolado. Mas antes que pudessem se mover, algo estranho aconteceu. Uma explosão estourou do prédio em chamas, e eles foram jogados para trás. O chão tremia. Davi conseguiu se levantar, mas viu que Sofia estava caída, com o olhar paralisado. Ele correu até ela, mas a cena ao seu redor era um caos. Gente correndo em pânico, fumaça subindo como uma serpente, gritos ecoando. Ele sentiu o aperto no peito aumentar. "Sofia, vamos!" Ele a ajudou a levantar, mas havia algo mais no ar. Algo que parecia mudar tudo. Nesse instante, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era um homem alto, com um sorriso sombrio e um olhar intenso. Davi hesitou. Paulo? O nome ecoou em sua mente. Era o melhor amigo de seu pai, alguém que ele não via há anos. "O que você está fazendo aqui?" Davi perguntou, confuso. Mas o que veio a seguir mudou a atmosfera instantaneamente. "Davi, você precisa ouvir. O que Mike disse não é tudo. Você e Sofia estão em perigo. E não era só seu pai. Seu passado é muito mais complicado do que você imagina." As palavras de Paulo flutuavam no ar, carregadas de tensão. Davi sentiu um arrepio. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz tremendo. "Seu pai não é seu verdadeiro pai. Ele é..." Paulo hesitou, o olhar nervoso. "Ele é seu padrasto. A verdade sobre sua mãe é uma história que envolve muito mais do que você sabe. Vocês dois têm um legado que pode trazer destruição." Davi ficou paralisado. O chão sob seus pés parecia sumir. O quê? Ele estava em choque. As revelações da noite estavam desmoronando todo o seu mundo. "Por que você está dizendo isso? Isso é loucura!" Sofia, ainda atordoada, olhou para Davi com os olhos arregalados. "Davi, como isso é possível?" "Eu vim a este lugar porque havia rumores de que algo iria acontecer. Era preciso alertá-lo." Paulo continuou, sua voz tensa. "A conexão de vocês dois vai além do que podem imaginar. Não é apenas a relação de irmãos. É uma conexão com um passado obscuro que poderia afetar toda a sua vida." Davi sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Lembranças surgiam. Momentos da infância, segredos que foram sussurrados em seus ouvidos. Coisas que ele nunca deu atenção. A vida que ele construíra tinha base em uma mentira, e agora estava tudo desmoronando. Mas... e seu pai? O que aconteceu com ele? A voz de Sofia tremia, misturando medo e esperança. Paulo olhou ao redor, como se sentisse que alguém os observava. "Ele está em perigo. A verdade que você não conhece pode ser a chave para salvar a vida dele. Mas vocês têm que agir rápido, antes que seja tarde demais." Um grito veio de trás, e eles se viraram. Um grupo se aproximava, rostos conhecidos e ameaçadores, carregando os vestígios de um passado que eles só agora começavam a desvendar. Davi gritou, tentando puxar Sofia, mas a confusão no ar se intensificou. Era um momento decisivo. "Não olhem para trás. Se eles descobrirem que você sabe, a segurança de todos estará em jogo." As palavras de Paulo eram urgentes, e o peso da verdade começava a se fixar sobre eles. "Para onde nós vamos?" Davi perguntou, a adrenalina disparando. Mas mesmo enquanto ele buscava uma saída, uma pergunta pairava no ar. Tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo estava sendo quebrado. E então ele percebeu.
o que mais estava escondido na sombra de seu passado. A verdade deles poderia ser a única saída, mas seria um caminho repleto de dor. Davi olhou para Sofia, e então a adrenalina deu lugar a algo cujas consequências ele não podia antever. Precisamos encarar isso juntos. Não podemos deixar que eles nos separem, ele disse, enquanto a fumaça ia se dissipando lentamente. O que era mais assustador? Enfrentar o desconhecido ou permanecer ignorante sobre o que realmente aconteceu? Mas o que Paulo está dizendo? Sofia questionou, seu olhar confuso refletindo a incerteza no ar. Se ele não é seu pai, o que mais nós não sabemos? Nesse momento, Paulo se virou abruptamente, sua expressão mudando. Ele ainda estava agachado, mas Davi viu algo em seu olhar. Era uma mistura de desespero e determinação. Vocês têm que ouvir. A verdade é, nossa história está entrelaçada com algo que vocês nunca imaginaram. Com o que? Davi desafiou, a sensação de perda tomando conta dele. A única coisa que sabia era o vazio que seu passado sempre deixou. Seria esse o momento de enfrentar isso? Com a máfia, Paulo respondeu como se a palavra soasse pesada. Sua mãe, e o que aconteceu com ela, é uma conexão que todos estão tentando apagar. E vocês têm que descobrir quem realmente é seu pai, Davi. A revelação atingiu Davi como um golpe. O que ele imaginava ser uma vida normal estava prestes a desmoronar ainda mais. No meio do caos, enquanto o fogo dançava ao fundo, uma nova pergunta pairou. Quem eram eles realmente? Antes que pudesse responder, outro grito cortou o ar. Davi, corre! Uma figura apareceu entre chamas e poeira. Davi olhou novamente e reconheceu a silhueta. Era sua mãe. A cena que se desenhava estava além do que ele pensava ser possível. Tudo havia mudado. E agora, aliados a um mistério intenso, a única certeza era que muito mais estava prestes a se revelar. Davi olhou para a silhueta familiar que surgia entre a fumaça. Seu coração acelerava, enquanto seu corpo parecia não se mover. Mamãe! A voz dele quase falhou, mas a figura hesitou, antes de se aproximar mais. Davi. Sofia, venham rápido! Ela estava pálida, com os olhos arregalados e um olhar que implorava por algo que Davi não entendia. Mas a confusão tomou conta dele. O que você está fazendo aqui? Por que não esteve conosco? A dor nas palavras ecoou em meio ao caos. Não é hora para discutir isso. Vocês precisam sair daqui. A urgência em sua voz era palpável, mas a presença dela em meio ao incêndio fez Davi sentir um turbilhão de emoções. Era a mãe que ele havia perdido em suas memórias. A mulher que pensava ter desaparecido de sua vida. A ansiedade tomou conta, uma mistura de alívio e confusão. Davi estava prestes a dar um passo em direção a ela, quando um estrondo ensurdecedor irrompeu. Uma parte do edifício desmoronou, levantando uma onda de fumaça e lixo. Ele se abaixou instintivamente, protegendo Sofia. E então ele viu. A mãe deles caiu, qualquer esperança dela desaparecendo na poeira que subia. Mãe! Davi gritou. Mas antes que pudesse correr em direção a ela, Paulo se interpôs, de olhos arregalados. Não! Davi, não! Mas ele já estava em movimento, ignorando a advertência. O instinto gritou em sua cabeça. Era ela, era a mãe. Ele precisava saber. Quando ele chegou até ela, a visão era horrível. A queda foi violenta, e em meio à fumaça volátil, Davi viu algo reluzente no chão. Era um broche.
um broche que ele havia dado a ela anos atrás, em um dos nadadores de seus melhores momentos. Mamãe, por favor! Ele quase chorou, o nó em sua garganta se apertando. Mas então ela olhou para ele, sua expressão mudando num instante. Davi, não, eles. As palavras falharam e o brilho em seus olhos mudaram. E que estava acontecendo? A verdade está em você. O legado. O que ela queria dizer? Sentiu um arrepio. O chão tremia sob seus pés novamente, mas ele não tinha tempo para pensar. Sofia, vem! Ele queria puxá-la, levar a irmã para longe da cena caótica. Mas quando ela se aproximou, a mãe começou a se levantar de novo. Naquele instante, um misto de dor e raiva surgiu na voz dela. Davi, é você quem está em perigo. Você precisa entender. E sem aviso, ela se virou, seus olhos mudando, como se alguém a estivesse controlando. Davi sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Ela não é quem você pensa que é. E você, Davi, não pode confiar nela. A voz de Paulo cortou a liberdade de ação deles como um fio. A revelação parecia um soco, mas Davi não conseguia processá-la. Ele olhou para Sofia, que estava agora paralisada, os olhos fixos na mãe. Isso é verdade? O que você está dizendo? Davi gritou para Paulo, enquanto a fumaça ao redor parecia girar fraca e inquietante. Ele estava perdido. As verdades que se revezavam em sua mente eram um labirinto. Mãe, você é real. O que você quer dizer? Davi suplicou. Mas a expressão da mulher era fria. A verdade é mais assustadora do que você imagina, Davi. Minha vida e a de seu pai, tudo isto é uma miragem. Antes que pudesse entender, uma explosão ainda maior ecoou ao redor. O chão saiu de sob seus pés e as paredes começaram a desmoronar. Davi a puxou, a adrenalina disparando. Vamos, agora! Ele não podia perder mais ninguém. O legado? O que falava sobre isso? Eles precisavam sair, mas enquanto corria, sentiu algo afundar em seu peito. Davi, eles estão vindo! Paulo gritou novamente. Davi olhou para trás e viu uma sombra familiar. E para seu horror, era um grupo de homens encapuzados, marchando em sua direção. Precisamos enfrentar isso, Davi, antes que tudo termine. Paulo gritou, mas Davi não sabia se devia seguir Paulo ou correr para longe, se sua mãe era a resposta ou parte do problema. E ali, naquele momento, tudo mudou mais uma vez. A única certeza era que nada, absolutamente nada, era o que parecia. O que mais estava escondido na escuridão, e as consequências disso, o que significariam para todos eles. Davi olhou para a silhueta familiar que surgia entre a fumaça. O coração disparava, enquanto seu corpo parecia não se mover. Mamãe? A voz dele quase falhou, mas a figura hesitou. Davi! Sofia, venham rápido! Sua mãe estava pálida, com os olhos arregalados e uma expressão que implorava, mas Davi estava confuso. O que você está fazendo aqui? Por que não esteve conosco? Não é hora para discutir isso. Vocês precisam sair. A urgência dela ecoava como um grito desesperado, mas a presença a fez sentir uma mistura intensa de emoção. Era a mãe que ele acreditava ter perdido, a mulher que ele queria ter em sua vida. A ansiedade envolveu Davi. Um tumulto entre alívio e a sensação de que havia mais a ser revelado. Por que você não apareceu antes? Davi se aproximou, mas antes que pudesse alcançar a mão dela, outra explosão irrompeu da estrutura em chamas. A pressão da onda os empurrou, e o chão tremeu sob seus pés. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada. Sofia, vamos! Mas o que ele viu a seguir o deixou em choque.
A mãe começou a levantar, mas em vez de um olhar cheio de amor, seu rosto estava marcado pela fúria. Davi, não. Eles. As palavras mal saíram como um sussurro. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. O que antes parecia uma mãe desesperada, agora se transformava em algo ameaçador. Ela não é quem você pensa que é. Eu disse que você não pode confiar nela. A voz de Paulo cortou como uma faca. O choque se instalou no peito de Davi. O que você está dizendo? Ele não podia acreditar. As visões do que é familiar se desintegravam diante dele. Mãe, o que você... Antes que pudesse terminar, ela olhou diretamente para ele. E algo dentro dela parecia mudar. O olhar que antes era de procura, agora tinha um brilho de desdém. Como se tivesse esquecido quem realmente era. A verdade é mais assustadora do que você imagina. Davi, o desespero pulsava em sua voz, mas havia um eco de insegurança. E então, do nada, um grupo de homens encapuzados apareceu atrás deles, saindo da fumaça, com intenções sombrias. Davi se virou para Paulo, sua mente girando. O que está acontecendo? Mas enquanto as perguntas fervilhavam em sua mente, sua mãe fez algo que cortou a respiração dele. Prepare-se, Davi. Você não entende, mas é hora de assumir seu verdadeiro legado. Um choque elétrico percorreu o ar. Davi sentiu seu coração afundar. Que legado? Enquanto ele perguntava, a realidade se estabilizou e a mãe erguia uma mão como um comando. As sombras atrás dela se intensificaram e uma figura familiar surgiu dos muitos homens. Era o pai que Davi acreditava ter perdido. Incrédulo, Davi gritou: "Pai, você está vivo?" As emoções tumultuadas giravam em seu estômago. O que está acontecendo aqui? Mas em vez de resposta, o pai levantou uma arma e apontou para ele. O choque recolheu todo o ar de seu peito. A mente de Davi se contorceu em confusão. Pai, não! Você é meu filho, e seu destino está entre nós. Você não pode desvincular-se de quem realmente é. A mãe gritou. Aqueles olhos antes carinhosos agora eram frios e calculistas. Um pânico se apoderou de Davi. Era como se todo o seu passado tivesse sido uma ilusão. A verdade que ele buscava estava nas palavras que flutuavam no ar, pesadas e traiçoeiras. E à medida que o caos em torno deles aumentava, a única coisa que ele sabia era que as linhas entre amor e traição estavam sendo borradas na fumaça e nas chamas que agora o cercavam. Quem somos nós? Davi se questionou, sem saber que o destino estava prestes a pegar um novo rumo que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre seu mundo e sua própria identidade. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? E enquanto a tensão se acumulava, a única certeza era que eles não estavam a salvo. A verdade estava prestes a desabar e mudar tudo, deixando a pergunta no ar. De quem ele poderia realmente confiar? Davi olhou para a silhueta familiar que surgia entre a fumaça. O coração disparava enquanto seu corpo parecia não se mover. Mamãe? A voz dele quase falhou, mas a figura hesitou. Davi? Sofia? Venham rápido! Sua mãe estava pálida, com os olhos arregalados e uma expressão que implorava, mas Davi estava confuso. O que você está fazendo aqui? Por que não esteve conosco? Não é hora para discutir isso. Vocês precisam sair. A urgência dela ecoava como um grito desesperado, mas a presença a fez sentir uma mistura intensa de emoção. Era a mãe que ele acreditava ter perdido, a mulher que ele queria ter em sua vida. A ansiedade envolveu Davi, um tumulto entre alívio e a sensação de que havia mais a ser revelado. Por que você não apareceu antes? Davi se aproximou,
Mas antes que pudesse alcançar a mão dela, outra explosão irrompeu da estrutura em chamas. A pressão da onda os empurrou, e o chão tremeu sob seus pés. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada. Sofia, vamos! Mas o que ele viu a seguir o deixou em choque. A mãe começou a levantar, mas em vez de um olhar cheio de amor, seu rosto estava marcado pela fúria. Davi! Não! Eles! As palavras mal saíram como um sussurro. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. O que antes parecia uma mãe desesperada, agora se transformava em algo ameaçador. Ela não é quem você pensa que é. Eu disse que você não pode confiar nela. A voz de Paulo cortou como uma faca. O choque se instalou no peito de Davi. O que você está dizendo? Ele não podia acreditar. As visões do que familiar se desintegravam diante dele. Mãe, o quê? Antes que pudesse terminar, olhou diretamente para ele. E algo dentro dela parecia mudar. O olhar que antes era de procura, agora tinha um brilho de desdém, como se tivesse esquecido quem realmente era. A verdade é mais assustadora do que você imagina, Davi. O desespero pulsava em sua voz, mas havia um eco de insegurança. E então, do nada, um grupo de homens encapuzados surgiu atrás deles, saindo da fumaça com intenções sombrias. Davi se virou para Paulo, sua mente girando. O que está acontecendo? Mas enquanto as perguntas fervilhavam em sua mente, sua mãe fez algo que cortou a respiração dele. Prepare-se, Davi. Você não entende, mas é hora de assumir seu verdadeiro legado. Um choque elétrico percorreu o ar. Davi sentiu seu coração afundar. Que legado? Enquanto ele perguntava, a realidade se estabilizou e a mãe erguia uma mão como um comando. As sombras atrás dela se intensificaram e uma figura familiar surgiu entre os muitos homens. Era o pai que Davi acreditava ter perdido. Incrédulo, Davi gritou: Pai, você está vivo? As emoções tumultuadas giravam em seu estômago. O que está acontecendo aqui? Mas em vez de resposta, o pai levantou uma arma e apontou para ele. O choque recolheu todo o ar de seu peito. A mente de Davi se contorceu em confusão. Pai, não! Você é meu filho e seu destino está entre nós. Você não pode desvincular-se de quem realmente é, a mãe gritou. Aqueles olhos antes carinhosos agora eram frios e calculistas. Um pânico se apoderou de Davi. Era como se todo o seu passado tivesse sido uma ilusão. A verdade que ele buscava estava nas palavras que flutuavam no ar, pesadas e traiçoeiras. E à medida que o caos em torno deles aumentava, a única coisa que ele sabia era que as linhas entre amor e traição estavam sendo borradas na fumaça e nas chamas que agora o cercavam. Quem somos nós? Davi se questionou, sem saber que o destino estava prestes a pegar um novo rumo que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre seu mundo e sua própria identidade. Então, em meio ao tumulto e ao cheiro de fumaça, ecoou uma palavra que fez o peito dele apertar. Traição. E com isso, Davi entendeu que não poderia confiar em ninguém. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Ponto. As revelações esmagadoras de quem ele realmente era eram mais do que chocantes. Eram destrutivas. Davi olhou para a silhueta familiar que surgia entre a fumaça. O coração disparava enquanto seu corpo parecia não se mover. Mamãe, a voz dele quase falhou, mas a figura hesitou. Davi! Sofia! Venham rápido! Sua mãe estava pálida, com os olhos arregalados e uma expressão que implorava. Mas Davi estava confuso. O que você está fazendo aqui? Por que não esteve conosco?
Não é hora para discutir isso. Vocês precisam sair. A urgência dela ecoava como um grito desesperado, mas a presença a fez sentir uma mistura intensa de emoção. Era a mãe que ele acreditava ter perdido, a mulher que ele queria ter em sua vida. A ansiedade envolveu Davi, um tumulto entre alívio e a sensação de que havia mais a ser revelado. Por que você não apareceu antes? Davi se aproximou, mas antes que pudesse alcançar a mão dela, outra explosão irrompeu da estrutura em chamas. A pressão da onda os empurrou e o chão tremeu sob seus pés. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada. Sofia, vamos! Mas o que ele viu a seguir o deixou em choque. A mãe começou a levantar, mas em vez de um olhar cheio de amor, seu rosto estava marcado pela fúria. Davi, não, eles. As palavras mal saíram como um sussurro. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. O que antes parecia uma mãe desesperada agora se transformava em algo ameaçador. Ela não é quem você pensa que é. Eu disse que você não pode confiar nela. A voz de Paulo cortou como uma faca. O choque se instalou no peito de Davi. O que você está dizendo? Ele não podia acreditar. As visões do que é familiar se desintegravam diante dele. Mãe, o quê? Antes que pudesse terminar, ela olhou diretamente para ele, e algo dentro dela parecia mudar. O olhar que antes era de procura, agora tinha um brilho de desdém, como se tivesse esquecido quem realmente era. A verdade é mais assustadora do que você imagina, Davi. O desespero pulsava em sua voz, mas havia um eco de insegurança. Então, do nada, um grupo de homens encapuzados surgiu atrás deles, saindo da fumaça com intenções sombrias. Davi se virou para Paulo, sua mente girando. O que está acontecendo? Mas enquanto as perguntas fervilhavam em sua mente, sua mãe fez algo que cortou a respiração dele. Prepare-se, Davi. Você não entende, mas é hora de assumir seu verdadeiro legado. Um choque elétrico percorreu o ar. Davi sentiu seu coração afundar. Que legado! Enquanto ele perguntava, a realidade se estabilizou e a mãe erguia uma mão como um comando. As sombras atrás dela se intensificaram, e uma figura familiar surgiu entre os muitos homens. Seu pai. O pai que ele acreditava ter perdido. Davi estremeceu. Pai? Você está vivo? A mistura de alívio e confusão girava em seu estômago. Ele sempre desejou esse reencontro, mas agora algo não estava certo. Por que estavam juntos? Por que o pai estava com ela? Eu preciso que você ouça, Davi, o pai gritou, mas uma dor cortante encheu o ar. Ele levantou uma arma e apontou para o filho, como em uma cena de filme. Você não pode se desvincular de quem realmente é. O mundo congelou. Pai, não! O que você está fazendo? Davi recuou, o coração disparando, a adrenalina pulsando nas veias. Sofria pensando que a inocência foi destruída em nada e que a vida que conhecia poderia ser levada por água abaixo. A mãe parecia confusa também. Davi, você precisa entender. Ele está tentando te proteger. É nossa única chance. Os homens encapuzados começaram a avançar. Paulo estava paralisado e a multidão ao redor parecia observá-los. Murmúrios e olhares de horror. Cada detalhe carregava um peso imenso. Detritos voavam e o cheiro das chamas misturava-se ao suor e ao medo. Vocês não sabem a verdade. Eu protegi vocês. Eu fiz o que era certo. O pai explicou, mas suas palavras não traziam conforto. Cale-se. Você não pode definir minha vida. Davi gritou, a raiva transbordando. E enquanto ele falava, a verdade começou a despontar, pesando em seu peito. Tudo o que ele acreditava,
Cada memória podia ser uma mentira. Foi então que, com uma explosão ensurdecedora, as chamas se intensificaram ao seu redor. Um trecho do prédio desabou, e Davi sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele teve uma visão rápida. O pai e a mãe trocavam um olhar profundo e sombrio. O choque da verdade explodiu em sua mente como a própria estrutura em colapso. A realidade que vocês conhecem não é o que parece. Davi, você não sabe quem somos. Não somos apenas uma família comum. Você não pode ser. E justo quando a mãe começou a revelar algo mais, tudo desmoronou. Uma figura escura se revelou entre a fumaça. Alguém que eles pensaram ter deixado para trás. Clara, a mulher que havia sido sua mentora e que tinha laços com a máfia. O espanto congelou o ar como um vendaval. Realmente achou que se livraria de mim? Ela chamou. E a verdade que Davi sempre temeu agora explodia à sua frente, mais devastadora do que qualquer chama. Davi sentiu a terra sob seus pés desmoronar de vez. O que estava acontecendo era muito mais complexo do que poderia imaginar. Os laços familiares se entrelaçavam em algo maligno. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida. E enquanto a confusão girava em sua mente, uma única pergunta ecoava em seu coração. Que realidade ele realmente conhecia? O que o aguardava na próxima curva de um destino que prometia ser sombrio? Davi sentiu seu coração acelerar ao ver sua mãe se aproximar. Mas a mistura de emoções o deixava confuso. "Mamãe!" Ele quase gritou, mas o terror no olhar dela cortou seu entusiasmo. "Você não pode ficar aqui." Ela puxou-o para mais perto, enquanto chamas dançavam ao redor. "Eu não posso confiar em você." A raiva e a dor saíram como um grito. Davi se afastou, se lembrando das palavras de Paulo. "Ele está certo. Você não é quem diz ser." Ela hesitou, a fúria em seu olhar se transformando em algo que parecia desespero. "Davi, você precisa entender. Tudo isso é para te proteger." Mas a fumaça a cercava e a tensão aumentava. Paulo olhou rapidamente, o rosto tenso. "Está tudo em jogo, Davi. Ela e seu pai estão entrelaçados em algo muito maior do que vocês imaginam." A realidade parecia desmoronar ao seu redor. O pai, a mãe, a verdade. Pontos. Ele estava em um jogo mortal, e ele era a peça central. "Eu não quero isso! Eu não quero ser parte disso!" gritou, a voz se quebrando. Enquanto tentava processar tudo, um homem encapuzado apareceu da fumaça, apontando uma arma para eles. "Silêncio! Vocês dois estão na linha de fogo e só haverá um vencedor hoje." Davi sentiu o terror tomar conta dele. Ele puxou Sofia, segurando a mão dela com força. "Precisamos ir, agora!" Mas o cheiro de fumaça era pesado, e o pânico envolvia tudo como um manto. "Davi!" chamou sua mãe, com uma voz que soava suplicante. "A verdade não é o que você pensa. Você tem que saber sobre o legado." Mas ele não conseguia ouvir. O som de sirenes ecoava ao fundo, misturado com os gritos da multidão que se afastava em desespero. Ele sentia um nó na garganta, a pressão crescendo. A confusão se transformava em pavor, e a vida que levava parecia um sonho virando pesadelo. "Se você continuar assim, vai se colocar em risco," Paulo gritou, enquanto tentava empurrar os encapuzados de lado. Mas as coisas estavam fora de controle. As chamas estavam se espalhando, e Davi não sabia mais em quem confiar. Quem somos nós? A pergunta saiu em um sussurro, um pensamento que ecoava. O que mais estava escondido? E enquanto o caos se desenrolava, Davi teve um momento de clareza. "Precisamos nos unir. Vamos juntos." Ele olhou para Sofia e suas mãos entrelaçadas. O vínculo entre eles estava mais forte do que as mentiras.
A única saída era enfrentar isso juntos. Exatamente quando ele estava prestes a correr, uma explosão violenta iluminou o céu noturno. As chamas devoraram o prédio e a escuridão parecia ainda mais opressora. Ele puxou Sofia e então se virou. Vamos! Temos que descobrir a verdade, não importa o custo. E, com isso, ele e Sofia correram em direção ao desconhecido, a adrenalina fervilhando em seus corpos. Mas, ao se afastar, Davi sentiu um impulso dentro dele. A tensão daquela noite se tornaria uma luta pela verdade. Afinal, o que ele sabia sobre seu passado e sua família? O legado não era apenas uma palavra, mas uma carga que poderia transformar tudo. Enquanto se afastavam da cena devastadora, uma única ideia reinava em sua mente. O que mais estaria esperando por eles na escuridão? E aqui, leitores, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que teremos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O seu apoio é essencial.